preciosos do Senhor. Agradeço o nosso Rush por essa propaganda maravilhosa que ele fez, Formatia ali, o nome do curso infantil. É a primeira turma, né? Material exclusivo, todo material vem de Israel, algo maravilhoso. E eu louvo a Deus que a Formã, né, ela tem atravessado o Brasil, tem chegado em outros países para a glória do Senhor, porque esse idioma, ele é do Senhor. Ele não é de ninguém, ele é um idioma muito especial. O hebraico, ele parece de primeira vista que ele é difícil, né? Mas o ponto, pelo menos a minha percepção, irmãos, é que o hebraico, ele é uma língua simples. Eu vejo assim o hebraico uma língua simples, mas é um simples com profundidade. É um simples que tem revelações por detrás dele, né? Eu acho o português mais difícil. Ele tem muito mais regras. E o hebraico, ele é literalmente igual uma planta. Ele tem uma raiz, daquela raiz, gente, para mim é fascinante. Mas vamos entrar aqui na sabedoria do Senhor da palavra. Deixa eu só beber uma água. E eu quero pedir para você que está ouvindo essa palavra para ativar o sininho do YouTube. Você não é inscrito, você gosta de ouvir a palavra do Senhor através dessa casa, através do Shalom, ative o sininho, dá o like do vídeo e compartilha. Sabe aquela amiga, aquele amigo que precisa ouvir? Vai lá e tchum, manda lá no WhatsApp, manda no Facebook, no Instagram, essa palavra de sabedoria do nosso Deus. A gente vai começar com o livro de Números 16, que é da porção da semana. O nosso hoje já falou um pouco, né, sobre rebelião, mas eu intitulei o seguinte: para que sofrer? Esse é o título da mensagem. Para que sofrer? Eu tenho certeza que ninguém que está ouvindo gosta de sofrer, na verdade, né? A gente não gosta de sofrer. A gente até corre no hospital, não é verdade? Não quer tomar agulhada, não quer fazer tratamento, não é? Porque ninguém quer sofrer. E às vezes a gente tem que passar por esse sofrimento aí para ficar bem. Mas tem sofrimentos que são desnecessários. Que nós passamos pelas coisas que a gente deixa entrar aqui dentro. Começa aqui dentro e começa a se manifestar nas nossas atitudes. E eu não sei se eu vou ler a Paraxá por causa do tempo, mas vamos tentar. Alguns pontos nessa Paraxá me chamaram muita atenção. A gente já leu aqui, já intitulamos quem era a pessoa Corá, quem ele era. Corá não era qualquer pessoa, era uma pessoa importante em Israel. Ele tinha uma função importantíssima de carregar nos ombros ele, os filhos dele, a família dele. E junto com ele, Datã, Aviram e On, que nem eram levitas, mas eram da tribo de Rubem. E a Bíblia diz que 250 israelitas, homens de distinção. Então eram pessoas o quê? Eram pessoas envolvidas na palavra de Deus, eram pessoas envolvidas na comunidade, eram homens importantes, eram homens influentes. Eles se uniram para o quê? Para se manifestar contra Moisés e Arão. Então a gente vai pegar essa situação e vai trazer para a nossa vida. Tá? A gente vai pegar esse princípio aqui e vamos analisar a nossa própria vida. Você aí vai analisar a sua vida para entender um pouco a nossa realidade e o futuro.
Lá no versículo 12 fala assim: Moisés então enviou mensagem para convocar Datã, Abirão e os filhos de Eliabe. E eles responderam: nós não iremos. Qual a resposta deles? 13. Olha o que eles falaram: não basta que tu nos tiraste do Egito, uma terra que flui leite e mel. O Egito fluía leite e mel. Apenas para nos matar no deserto. Vocês lembram que Deus já tinha dado para eles ficarem 40 anos no deserto? Isso não foi suficiente, né? Depois daquele castigo de ficar, Deus falou sério em Israel. E depois esses homens se juntam para falar isso. Não acreditaram. Não acreditaram na palavra de Deus. Eles falaram para Moisés que não iam subir. Irmãos, isso aqui é o que o Rush tem falado sobre o princípio de autoridade, nos ensinado. A gente faz o que a gente quiser. Mas o futuro vai ser determinado por nós. Se eu chego e eu falo de qualquer jeito com o meu marido, com a minha autoridade, eu posso até falar, mas as consequências também são minhas. O nosso rush, com nossas autoridades, você pode chegar lá para o seu chefe, seu patrão, falar para ele, virar as costas para ele. Falando bem aqui, também não vou, também não quero. Pode falar, mas se você for demitido também não reclama, né? Porque ninguém é obrigado. Se dirija ao DP. Vai ser só isso. Entendeu? Você vai lá, vai peitar teu pai, vai peitar o seu pastor. A gente já viu isso muitas vezes. Pessoas assim, sem respeito. Né? Moisés era humilhoso, Arão era humilhoso. A Bíblia, tem outra coisa interessante que a Bíblia fala, né? Quando nós formos repreender, chamar a atenção de um idoso, por exemplo, eu sou pastor, eu sou lá, mas eu sou mais nova. Se eu vou falar com uma pessoa mais velha, o Senhor fala que a gente tem que falar como se estivesse falando com a mãe, com o pai. Se você falar com a mãe e com o seu pai de qualquer forma, como é que você vai ter esse princípio de falar com as outras pessoas? Você não vai ter. Você vai desrespeitar qualquer pessoa. Se eu não respeito meu esposo, eu não vou respeitar ninguém. Se eu não respeito meu pai, se eu não respeito a minha liderança, seja lá quem for, até o próprio presidente da República, não concordo com ele, não gosto do posicionamento dele, mas isso não me dá o direito dele passar e eu cuspir na cara dele. Porque Deus não vai aprovar. Mas ele é a favor do Hamas, não interessa. Não é a sua função de respeitá-lo. Irmãos, tem tantas escrituras falando como que a gente tem que tratar o inimigo. Né? Vamos supor, ele é meu inimigo, mas ele está acima de mim. Eu não posso falar com ele de qualquer jeito. E a gente precisa guardar esses princípios no nosso coração para que a gente tenha um futuro bom. A palavra fala que as autoridades têm o poder de Deus para repreender o mal. Eu lembrei de uma situação, acho que foi em 2023, quando teve aquelas manifestações, vocês lembram? Que é para ir para a rua, para se manifestar contra a esquerda, e a gente ia, a gente se vestiu, né, com as camisas do Brasil, e aí eu falei, mãe, melhor a gente orar, né? Sabe, a gente ia lá para o centro da cidade para ir com todo mundo, né? Pela causa da justiça. Aí eu vamos, meu pai, minha mãe, vamos. Não é melhor a gente orar, né? Saber se Deus quer que a gente vá. E a gente orou e o Senhor direcionou a gente não ir. Aí a gente falou até com os irmãos que estavam com a pressão, a gente não vai para lá, a gente vai para a congregação, a gente vai orar por essa situação que está acontecendo no país e vamos ver o que Deus vai fazer. Teve gente que foi, mas a gente veio para cá orar. E a gente viu quais foram as consequências de quem foi para lá, quem foi para Brasília, teve gente que foi preso pela causa da verdade. Mas, irmãos, tudo a gente tem que saber qual é o parâmetro do Senhor e não o nosso parâmetro de justiça. Vocês estão entendendo? Essa autoridade está errada. Tem muitas passagens, por exemplo, quando um presbítero ele estiver
for pego num erro, num pecado, como é que você fala com o presbítero? Você tem que ter testemunho. Está escrito na palavra. Você não pode sair dos princípios da palavra, porque se a gente sair, nós pecamos contra Deus. Irmãos, o que vocês viram na palavra que Moisés e Arão tenha feito contra o povo para eles se rebelarem? O que eles fizeram? Eles estavam no deserto e iam passar mais 40 anos de castigo. Culpa de quem? Então, às vezes a gente culpa, às vezes a gente culpa nossas autoridades dos nossos erros. Às vezes a gente culpa, culpa do meu pai que tomou essa decisão errada na vida. Mas o que você... Às vezes a gente pressiona as nossas autoridades a tomar atitudes, que aí quando dá errado, a gente vai culpar. É fácil a gente culpar. Aí a gente que pressiona. Você tem que tomar atitude. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Você tem que contratar mais. Você tem que demitir mais. Você fica aquela pressão. Você também não vai. Fica aquela pressão, aí vai lá, toma uma atitude errada, precipitada, aí vem a consequência. Não é o caso aqui de Moisés. Mas às vezes é o nosso caso. A gente vai lá, vota mal, escolhe mal, casa mal. Né, irmãos? Vai lá, daquele desespero de casar, casou com um homem horrível. Você vai ter. A Bíblia não fala para você ser submissa ao homem bom. A Bíblia fala para você ser submissa ao seu marido. Mas ele é ruim para mim. Não é. Você escolheu ele? É difícil ouvir isso, eu sei. Mas se você se rebelar contra ele, sabe quem vai ferrar? Você. Não tem jeito. Eu achei que era bom aqui. Eu não mereço sofrer. Né? Uma coisa, né? Ninguém quer sofrer. A pergunta do início: para que sofrer? Mas se você tomar essa atitude de estar junto com essa pessoa, inclusive casamento, não serão mais dois, serão uma só. Então agora não tem como separar. Agora tu vai ter que ter ali a sabedoria do Altíssimo para caminhar junto. Porque a palavra diz: andarão dois juntos se não estiverem o quê? De acordo. Então você vai ter que estar de acordo com essa pessoa com muita sabedoria. Porque se você se rebelar contra ela, o eterno não vai ser com você. Mas Deus está vendo. Olha, irmãos, a gente tem que ter uma sabedoria danada. A gente sabe que as leis, por exemplo, do Brasil, elas são muito tendenciosas. As leis brasileiras, elas são tendenciosas para quem é mais pobre. Se você for uma pessoa muito rica e você pisar fora na bola, você vai estar errado pela lei brasileira. Porque nessa balança, o rico está sempre errado. Porque ele é rico. Na balança de gênero, quem vai estar errado? Adivinha? Quem vai estar errado? Eu digo com todas as letras para vocês: a mulher nunca vai estar errada. Raras exceções. Tem que provar a prova da prova. Porque se uma louca chegar e falar que você bateu nela, cuidado. Você vai preso, tá? Se ela simular uma loucura lá, na hora a polícia vai na tua cara e pega você. E vai te bate. Por quê? Porque a lei brasileira, ela é tendenciosa. Cuidado. São os menos favorecidos. Só que a lei de Deus não é assim. A lei de Deus, ela é justa. Ela é perfeita. Então, nessa balança, se você querer jogar com Deus do jeito que você joga com os homens, não vai dar certo. Porque se você chegar e falar: Deus, eu sou uma mulher fraca, eu sou frágil, Deus, Ele vai olhar para você, Ele vai olhar para a palavra, mas você agiu de acordo com a palavra, com a minha lei, com os meus mandamentos. Vocês estão entendendo? Você andou, como que você trata essa autoridade? Você respeita. O respeito, nós já começa com a forma que a gente fala. Vocês viram aqui que esses
Tinha homens importantes, cheios de falar, não tinha mais não. É assim que você trata teu marido, tua autoridade? É assim. Vem aqui, não vou, não quero, não gosto. É assim? Aí você quer que a bênção de Deus te alcance? Não vai. Sinto muito. Não vai. O que a gente tem que fazer quando a pessoa está nessa posição de arrogância? Olha, no versículo, aqui no versículo 13, preste atenção. Já li, né? Eles falam que o Egito era a terra que fluía leite e mel. Eles falaram que era melhor estar como eles estavam antes. E não é isso que a gente fala. A minha vida era muito melhor antes de você. Ele fala, não fala. Ah, verdade. Tu fica lá, tu ora, tu chora. Deus me dá trabalho. Não fica, não. Deus me dá marido. Deus me dá isso. Ah, Deus me dá, vai dar. Aí Deus foi lá e deu. Aí você viu que não era flores. Você viu que não era nada daquilo. Aí começa a falar, tá vendo? Era muito melhor ter casado. Aí começa a reclamar. Ah, tá vendo? Agora só gasto. Só gasto. Minha vida era muito melhor antes. Aqui, ó. Palavra de Deus pra gente. Minha vida lá do Egito. Estava sofrendo porque estava sozinha. Agora casou, está sofrendo também. Quer voltar lá para trás? Não, tu fica aí, quietinho no Senhor. Aí ainda fala assim, que direito, como é que está aí na versão de vocês? O meu está assim, ó. 13. Que direito você, falando com Moisés, meu Deus, homem manso, imaginando a cara de Moisés ouvindo isso. Tu tens para se colocar acima de nós. Enquanto Moisés estava tirando lá do Egito, fazendo maravilha, sinais e milagres, Deus estava usando ele era o quê para todo mundo? Ele era o quê? Maravilhoso. Ah, ele era ótimo. Oh, glória, agora a gente tem Shabbat. Oh, que cai do céu, meu Deus! Vocês lembram que a gente de pegar o tijolo e fazer tijolo? Que Faraó endureceu, piorou a situação. Aí tu vem, oh Deus, glória a Deus, finalmente eu tenho trabalho. Oh, glória, finalmente tem uma congregação. Agora tem família. Pronto. Aí agora tem família, acho que vai dar tudo certo. Tudo na Shalom. Aí vem o filho rebelde. Aí vem a esposa lá incondenada, doida. Aí vem lá o chefe todo lá estressado. Aí ele fica, pronto, o Egito era melhor. Então a gente tem que tomar cuidado, porque aí a gente começa a blasfemar de Deus. Senhor, mas não foi isso que eu te pedi. Não, foi isso sim que você pediu. Eu te dei que você pediu. Cuidado com o que você pede, hein? Ah, eu quero esse trabalho, eu quero essa mulher, eu quero esse homem. Ok. Aí vai lá e dá. Pronto. Aí tudo que não é nada daquilo. Né? Aí vi que o Egito era até uma lei de mel, era melhor o outro, Senhor. Não, agora você tem que sacrificar, escolheu esse, né? Irmãos, eles começaram a questionar, agora você manda na gente? Não, você manda na gente. Você trouxe por exemplo, porque começa a vir as dificuldades, né? Você está numa congregação, começa a vir as dificuldades. Você está no trabalho, começa a vir as dificuldades. O chefe começa a exigir de você habilidades, começa a pressionar você. Aí você entra num casamento, pum, alguém adoeceu, alguém, pum, perdeu o trabalho, perdeu filho. E agora? Era melhor o Egito? Mas não podemos ser covardes, irmãos. Isso é covardia. A gente chegar, depois que vem a situação, e a gente começar a blasfemar. Ah, era melhor ter ficado lá como é que eu estava antes. Não, você tem que olhar para frente. Não pode olhar para trás. O livro de Eclesiastes diz que a
Não, olha só. Aquilo que eu passei lá atrás foi uma experiência. Eu vou viver o hoje. Como que Deus quer que eu me coloque hoje diante dele? Peça isso ao Senhor. Senhor, eu preciso ser forte. Eu preciso ser alegre. A palavra diz: entristecei-vos sempre. Continuai a dormir. Camila 3:2. É isso que está escrito? O que está escrito, irmão? O que está escrito? Perseverar e orar sem cessar. Perseverar. O que mais? Orar sem cessar. Orar sem Cessar. Você parou de orar? Mas não tem mais jeito. Eu oro, não adianta nada. Então continue orando. E às vezes você não está dando certo. Deus muda ele. Não muda ele não, muda você. Você que tem que aprender a suportar as dores. Você que tem que aprender a calar. Você que tem que aprender a agradecer. Porque, irmão, se a gente estiver leve, tudo fica leve. Aquele chefe que está pesado, ele vai começar a ficar. Ele vai vir, dura, e você vai vir. Você está certo. Eu vou melhorar. Pô, quebrou o ombro. Não vai mais brigar contigo. Não. Eu vou melhorar, não. E faz. E Deus, irmãos, Deus vai ser contigo. Deus vai ser com você. Você vai começar a ver a manifestação do reino nas situações do seu dia a dia, que te envolve. Isso vai ser maravilhoso. Os desafios da vida virão. As dificuldades virão. As lutas, o peso, a pressão virá. Mas você precisa se posicionar da maneira correta. Não se rebele. Por quê? O que vai acontecer? Lá em Gênesis 19, Deus odeia a gente que se rebela. Deus não aceita. Deus, ele é justo. Ele falou lá em Gênesis 19, no versículo 17, 19, 17, o seguinte: Gênesis 19, desculpa que eu ainda estou tossindo, mas já melhorei bastante. Aconteceu que tiramos fora e disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina, escapa para lá, para o monte, para que não pereças. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Quando Deus está determinado a destruir uma coisa, não tem que salve. Então o que vai acontecer? Se eu me posicionar como uma pessoa sempre contra, sabe o que ela vai fazer? Ele vai se afastar de você para te destruir. Ele vai tirar você, vai colocar outro no teu lugar. Porque é isso que Deus faz com quem é rebelde. Foi isso que Deus fez com Corá. A palavra fala que a gente não deve, irmãos, nem se associar com quem é dessa forma. E tem mais. Olha o que eles fizeram. Volta lá no número 16. Cadê? Versículo 17. Cada homem, eram 250, vocês leram aqui comigo, não era pouca gente não. Cada homem terá seu incensário e colocar fogo nele. Irmãos, vamos lembrar quem eram as pessoas que acendiam incenso no tabernáculo. Vocês lembram? Levitas. Mas qual levitas? Era todo levita que acendia, não. Só podia acender incenso só a família de Arão. Só família. Não podia nem ser os coatitas, porque o Corá era coatita, nem ele podia acender incenso. Ele tinha que carregar. O altar do incenso ele carregava, mas não podia acender. Agora me diz, que incensário é esse que esses homens inventaram para acender? Porque eles inventaram, não tinha? Não tinha. Só a família de Arão tinha incensário. Então aí a gente começa a inventar coisa que Deus não mandou a gente fazer. Não.
de hoje eu vou fazer isso aqui na minha vida. Ó a decisão. Eu agora, eu vou me guiar. Agora eu vou fazer o que eu quiser no meu trabalho. Você não fala com a boca, mas você faz com a atitude. Eu vou determinar o que eu vou fazer naquele lá. Sou eu que vou decidir. Você está pegando o seu incensário, que não foi Deus que te deu, foi você que inventou. Para você acender diante de quem? Diante de Deus. Eles fizeram isso. Irmão, eles foram tão abusados que nem levita era. Nem levita era. Mas eles fizeram. E isso é o que, irmãos? É uma afronta. Eu vou fazer e acabou. Eu vou fazer isso até agora, eu terminei. Fulano, agora você vai fazer esse trabalho aqui. Eu não vou fazer, eu não fui contratado para isso. Eu não casei para isso. Eu não vim para a congregação para limpar chão. Eu não vim para cá para isso. Eu não vou fazer. Nós estamos fazendo isso. A gente está pegando o incensário que Deus não deu e colocando diante de Deus. Não, a partir de hoje, Rush, sou eu que vou pregar aqui hoje, tá? Porque Deus falou comigo. E você tem que aceitar o que eu vou falar. E nós já aconteceu. Já passou, já foi divulgado. Deus falou comigo. Você falou contigo, tem que falar com o Rush. Não, Deus falou comigo. Deus falou que a partir de hoje vai ser assim. Tem um doido. A palavra diz, matou até uma espécie de recipiente com brasas, e eles inventaram. Foram incensados, a Torá diz que era de bronze. Todo mundo pegou uma peça de metal de bronze e inventou que era um incensário. E ofereceram diante de Deus, 18. Cada um tomou o seu incensário, colocou fogo nele e então ofereceu incenso. Não, a partir de hoje vai ter um incenso lá em casa. Não é, irmão? Quanta gente diz isso? Não. Que ir lá para quê? Não precisa. Vem todo mundo para cá na minha casa, a gente vai oferecer incenso ao coração dos santos. A gente vai fazer uma oração, a gente vai fazer um estudo lá em casa, a gente vai fazer um estudo na internet e não precisa de liderança. Sabe qual é o nome disso? Rebelião. E já vimos muitos. Deu certo? Um está lá no mundo, um está morto, um está jogado, um está perdido, um está perambulando. Está por aí. Por quê? Atitudes de rebelião. Então, quando Corá reuniu todo o seu grupo para andar, eles se posicionaram na tenda da congregação. Vocês sabem que a tenda da congregação ficava localizada onde? No meio. Isso para quê? Para todo mundo ver. Para todo mundo ver que eles eram de Deus. Porque essa foi a fala de Corá. Toda a congregação é santa, não é só vocês. E se a gente tiver isso no nosso coração, a gente faz também. Eu também sou formado, eu também posso fazer isso. Eu também tenho cursos de, como é que fala? Doutorado, Você pós-graduação. sabe falar? Não é isso não, oratória. Eu sei, eu fiz curso internacional, muito melhor que esse daí, Feijinho nada. Você ainda, e Corá, ele era um homem muito importante, né? Segundo a tradição rabínica, ele foi até tesoureiro de Faraó. Era um homem importante, era um homem rico. Então ele se julgou melhor e incomodou todo mundo na fala dele. Só que as escrituras, irmãos, dizem que nós temos que nos apartar desse tipo de pessoa. Até lá no livro de Apocalipse 18:4 vai dar uma referência de quando um povo, uma pessoa está com esse posicionamento. Era um homem de proeminência. Ele Proeminência, ele é um homem. muito estudo. Eu tenho muito mais estudo que você, eu tenho muito mais capacidade
as pessoas, a conduzir as pessoas para fazer o que ele quer. Filho faz isso, hein? Filho faz isso. Começa um papo com o pai, aí pega um papo com a mãe para induzir o que ele quer. Meu filho tem 5 anos, meu filho faz isso. Meu filho faz isso. Então a gente, que não vigia. Aí traz contenda um para o outro, desacordo. Então a gente tem que, prestar atenção. Apocalipse 18:4 diz, ouvi uma voz do céu, escuta a voz do céu, não escuta a voz do homem não, escuta a voz do Senhor, que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas estradas. Começou a ver um papo assim, sai fora. Faz grupo no WhatsApp, começa a se reunir na casa do fulano. É assim que faz, irmão. Eu já vi muito isso. Aí começa a reunir para depois vir com um grupo pronto para derrubar. Não faça parte disso. Não faça parte de motim. Sabe por quê? Porque Deus vai destruir essas pessoas. Não seja participante dos seus pecados. Não sofra as pragas que eles vão sofrer. Tem uma palavra na Nova Aliança, eu não lembro qual é, mas eu sei que é no final dos livros que diz assim, que são detratores, são amantes de si mesmos, né? Tem aparência de devoção, mas negam a eficácia dela. Eles já estão condenados. A palavra está dizendo isso. Aí você vai ficar se relacionando com uma pessoa dessa? Jogando conversa fora com uma pessoa dessa? Você pode. 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, 2. Você vai participar dos pecados dela, porque Deus não vai te tomar por inocente. Eu não sabia. Se você se juntar no trabalho com uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, tenha certeza que amanhã você não vai estar mais lá. Seus dias estão contados. Mesmo que você não tenha feito nada. 2 Timóteo 3, 2. Deixa eu ver se é isso. 6. De 1 a 5 vai falando sobre essas coisas. Sobre o verão, os tempos. Não é isso não, mas serve também. Que diz que é uma palavra que diz que a escuridão das trevas já está reservada. Olha lá, é 2 Timóteo 3, aí vai falando, 2, e aí, 2, 3. Sim, não é isso não. Esse também serve, mas não é isso que eu queria lembrar. Fala da escuridão das trevas está reservada, acho que é Judas. Está reservado para essas pessoas arrogantes, não temem as autoridades. Esqueci uma. Também tem Judas, mas não é esse também. Depois eu vou achar. Lê o livro de Judas também. 1 Pedro 2,13. Eu acho que também não é. Tem vários, Thiago. É o quê? Você falou 1 Pedro? 1 Pedro 2,13. Não sei se é isso. Tem Judas 1, de 8 a 10. Mas depois a gente entra ali. Lê Judas, que também é muito bom. Lá no versículo 26, olha a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus para aquele que tiver essa atitude. Irmãos, a Bíblia diz que o juízo de Deus não vem na hora. 2 Pedro 2,17. 2 Pedro 2,17. Acho que é Pedro Que a mesmo. escuridão das trevas está reservada. É isso aí, 2 Pedro. Isso. É isso mesmo. 2,17. E se você for ler todo esse capítulo aqui, é para a gente ouvir, para a gente temer. Vamos ler aqui no 15, que o nosso lanche achou. Eles deixam o
o caminho direito. Ó, não seguiu o caminho de Balaão. Filhos de hoje, a gente vai entrar no estudo de Balaão. Venha, para você aprender o que Balaão fez. Já sei, sabe mesmo? Vem aprender. Ser rebelde. Que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mundo jumento falando com voz humana impediu a loucura do profeta. Esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais está escrito: a escuridão das trevas eternamente se reserva. E não, já tem uma reserva para esse tipo de pessoa. Não seja ela. Muda o teu futuro. São pessoas que falam que é arrogante, arrogante, vaidade, engorda. O que é engordar? Engana. Eu não falei para você, meu filho, 5 anos, ele faz cabelo, um papo comigo, ele faz com todo mundo, hein? Para com os avós, carinha de anjo, esperto, engorda com as concupiscências da carne, com dissolução. Dissolução é tudo que desfaz, começa a fazer intriga um contra o outro. Irmãos, Deus odeia quem traz contenda entre irmãos. Se tem alguém que já está falando do teu irmão para você ficar com raiva dele, essa pessoa já está errada. Essa pessoa, você já tem que repreender. Olha só, se ele está falando mal de mim, ou eu estou falhando, ou o inimigo está colocando coisa na cabeça dele que não devia colocar. Então eu vou orar por ele, para que Deus tire esse pensamento. É isso que ele fazia. Fulano não gosta de você. Irmãos, cala a boca do diabo, não gosta de mim. Então o Senhor é poderoso para dar amor ao coração. Começa a orar. Senhor, dá amor por fulano por mim. Me ajuda a ter atitudes que façam ele me amar. Porque às vezes eu também não estou tendo uma atitude legal. Às vezes eu não estou falando legal, não estou agindo corretamente. Irmãos, a gente tem que se analisar. A gente tem que se examinar. Será que eu também estou fazendo certo? Será que eu estou falando certo? Fulano te odeia. Por quê? É sem motivo ou é com motivo? Vamos olhar a palavra. E aqui, vou terminar aqui, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se servo. Portanto, depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador e Yeshua, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, torna-se o último estado pior do que o primeiro. E a primeira manifestação é ódio. Eu não gosto de fulano, eu odeio fulano. Então você é filho do diabo. Porque a palavra diz que aquele que odeia o seu irmão é filho de Satanás. Mas o fulano me fez mal. A palavra diz: pagai o mal com o quê? Com bem. Não é fácil. Yeshua falou que isso é fácil. Ele falou que a porta é larga. Se você quer entrar pela porta, ajusta a sua vida e entra na porta estreita. Para de falar que toma uma atitude correta. Vamos ser mais firmes no nosso posicionamento. Irmãos, a nossa atitude não tem que depender do outro. Tem que depender da gente, dos nossos valores, da nossa fé. Eu vou amá-lo independente se ele me ama ou não. Mas ele não me ama, mas eu te amo. Fala para ele: eu te amo. Tá? Tu vai me aguentar até o fim. Tá? E fica ali, intercede, ora e trabalha. Mas fulano só me trata mal. Ele vai parar de te tratar mal, ele vai te tratar bem. Porque você vai demonstrar amor por ele. E a palavra diz, irmão, que o amor é mais forte do que a morte. Morte é o quê? O que é morte? Ninguém sabe o que é morte? Morte é separação. Sabe quando a coisa morre? É a morte. Por quê? É a ausência de amor. Porque se tem amor, tem perdão. Se tem amor, tem não. Vamos recomeçar? Vamos fazer de novo? Desculpa, vamos lá.
odeia quem ama. Porque ele veio me destruir. Ele veio destruir o seu trabalho, ele veio destruir sua família, ele veio destruir a sua vida. Ele veio destruir minha vida. Você acha que o fato de você estar aqui hoje ouvindo a palavra não vai vir desafios para você? Vai vir. Para mim, vai vir. Mas a gente tem que estar aqui na postura do Senhor. A palavra diz lá em 2 Coríntios 6,17. Não precisa abrir. Que aliança tem o templo de Deus com os ídolos? Quem é o templo de Deus? É você. Você é o templo de Deus, você é o templo de Deus. Então, o que tem que habitar em mim é o Espírito Santo. Eu não aceito que dentro de mim tenha inveja, tenha ciúme, tenha soberba. Se entrou, tem que sair. Se entrou, tem que sair. Porque a Satã fica lançando os tropeços deles, irmão. A palavra diz lá no versículo 24, de Números 16. Cadê? Olha, Deus falou a Moisés dizendo: anuncia para toda a comunidade, afastem-se do escuta essa. O meu está aqui, pavilhão de Corá. Como é que está o de vocês? Casas de Corá. Casa de Corá. Datã e Avirã. Não é a casa dele, não. Sabe o que era? Era um ajuntamento. De Avirã e Datã. Olha, raciocina. Eles já fizeram um ajuntamento na frente da tenda da congregação. Eu já vi isso até comentário rabínico. Na Torá está escrito Mishkan. Não está escrito Bait Corá. Não é casa de Corá. Está escrito Mishkan Corá. O que é Mishkan, irmãos? Era o templo. Então entende-se que ele criou um outro templo. Um outro sacerdote, irmã. Eu não quero Moisés, não. Eu quero Natã. Pensa, se ele era Cohanim, Davi era o quê? Era os funcionários dele. E ele era o quê? O sumo sacerdote. Irmãos, é possível que Corá tenha erguido um santuário competitivo para todo mundo ver. Mas não é assim que faz? Exatamente isso que acontece. A pessoa sai da empresa, abre outro igual, mesmo ramo, com todas as ideias, com tudo, e sabe o que dá mais? Puxa os funcionários para lá. Não é isso, não, que é feito? Cuidado, o que tu está aceitando, para onde tu está indo. Ora, mas a Deus pede a sabedoria ao Senhor. Lá no versículo 30, esses homens estão provocando Deus. Então, você acha que se hoje uma pessoa, ela se levanta com uma autoridade, se revela a tal ponto de fazer um ajuntamento, de fazer uma mishkan, que Deus vai se alegrar? Que Deus vai aprovar? Irmãos, os homens podem até aprovar, mas o Eterno não vai não. A palavra diz que eles provocaram a ira de Deus, eles irritaram o Senhor. E se a gente irritar o Senhor, não vai dar certo. A palavra fala que a autoridade é como um leão. A Bíblia fala isso. Ela até fala assim em Eclesiastes: quando você estiver diante de uma autoridade, põe a mão na boca, não coma demais. Por quê? Porque se ele se irritar, ele pode tirar até sentença de morte. Então a gente tem que saber se colocar e se comportar diante de uma autoridade. Não é de qualquer maneira. Seja lá quem for, seja seu marido, seja seu pai, seja seu chefe, seja um presidente, seja quem for. Você precisa se colocar com humildade para que Deus seja contigo. Esses homens irritaram Deus. Lá em Jó 31, versículo 3, vai dizer assim: porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para aqueles que obram a iniquidade? Eu vou resumir aqui que já são meio de 10. Se você não conhece essa palavra, irmãos, o Senhor falou assim para Moisés: sai de perto, eu vou mandar fogo em todo mundo. Por isso que o Senhor manda a gente se separar.
Porque Deus vai trazer juízo sobre essas pessoas e Ele não quer que esse juízo venha para você. Ó, fica na tua. Fica quietinho onde você está. Ah, mas saiu todo mundo. Fica quieto. Deixa Deus falar. Não vai para a multidão. Ah, mas está todo mundo se separando. Fica quieto. Larga essas amizades. Ah, está todo mundo indo para o país, irmão. Calma. Ah, o Brasil está perdido. Calma. Não toma atitude precipitada. Porque está todo mundo saindo, porque está todo mundo indo, porque está todo mundo falando, porque as estatísticas dizem, desculpa, que a perspectiva daqui a 10 anos é ser igual Venezuela. Irmãos, olha só, quem manda na estatística é o Senhor. E se o Senhor quiser que esse deserto floresça, vai florescer. Não tenha medo. Para de ficar com medo de rumores. Tenha confiança em Deus. Nem conheço essas passagens, já está tarde pra caramba. No capítulo 17, se você não leu, vai falar que a vara de Arão, irmão, todo mundo tinha vara. Tiveram ousadia de levantar a vara. Eu aposto na vara, vou ficar pulando. A vara que floresceu, a amendoeira, foi de Arão. Quem Deus tinha dito desde o início que era o sumo sacerdote. Eu vou fechar o último capítulo, que é o capítulo 18. Eu queria, irmãos, que você lesse em casa esse capítulo. É importante. Porque Deus, Ele, o Eterno, vai dizer de novo o que Ele já tinha dito, que Arão, especificamente a família de Arão e a família dele, eles tinham o direito de comer das ofertas. E por que ele quis? Ele falou isso na frente do povo. Porque a acusação de Corá, Datã, Abirão, foi o que Moisés falou. Vocês estão me acusando, eu nunca peguei um jumento de vocês. Porque eles estavam acusando Moisés de quê? De pegar as coisas deles. E Deus repete de novo o que Ele já tinha falado. Todos aqueles que se aproximam do Moisés, ele começa a repetir o que ele falou. Eu escolhi os levitas, eu escolhi os Corranim. Lá no versículo 8 vai dizer, Deus anunciou a Arão, eu te dei a responsabilidade por minhas oferendas elevadas. Eu assim estou te dando todos os donativos sagrados dos israelitas como parte da tua unção. Olha isso, irmãos. Como é que está aí na Bíblia de vocês? No versículo 8, no capítulo 17, 18. Como é que está aí? 18, 8. Leia a sua Bíblia. Olha o que está escrito. Adonai disse a Arão, eu mesmo o pus a cargo das contribuições oferecidas a mim. Todas as coisas consagradas pelo povo de Israel, eu tenho dado e posto de lado para você e seus filhos. E esta é uma lei perpétua. E vai dar as classificações, né? Todos os levitas tinham que comer as ofertas, que inclusive era algo sagrado. E toda a família de Arão tinha que comer as ofertas específicas. Eles tinham que receber daqueles donativos, porque era parte da unção, da herança, ele não tinha herança. Então todos esses princípios continuam até o dia de hoje. Aí fica uma pessoa, não, a partir de hoje eu sou a igreja, eu não preciso mais para a igreja, eu não preciso mais para a sala. Você está errado. Se não precisasse, não teria mais necessidade de existir. O Senhor levantou pessoas específicas, o Senhor levantou o seu povo para ensinar a palavra, para trabalhar na sua vida. O Orochi está aí para ir na tua casa, te visitar quando você está doente, fazer teu casamento, fazer teu funeral. Quando tu fechar o olho, é o Orochi que vai levantar a mão e abençoar a tua casa. Porque o Senhor ungiu para isso, para mandar os demônios embora. Está sem força? Chama o líder. Cadê a sua liderança? Não tem, pois procure uma.
digo isso para irmãos. Teve uma época que a gente era caça-fantasma. Teve uma época que era caça-fantasma. Sabe quando chama aquela musiquinha? Né, Rodolfo? Pastor! Estava lá, a gente lá, orando para que ela houvesse libertação. E é muito difícil em algumas situações. Muito difícil. Tem algumas pessoas que é mais difícil do que as outras. Então, todo esse capítulo, ele vai falar isso. Eu não vou ler por causa do horário, senão fica muito alongado. Mas vamos lá para a parte final, lá no versículo 31, 18. do 18, que é a última parte, né, da Paraxá. Nós, toda essa Paraxá Torá, o Eterno vai nos ensinando, explicando com muito amor que esses homens se rebelaram. Eles não queriam a autoridade de Moisés, eles disseram que a partir de hoje eu sou igreja. Porque ajuntamento, carral, é igreja isso. Então, se você faz isso, você está errado. Você vai atrair a ira de Deus sobre a tua vida. Aí por isso, depois fica doente, fica lá com vários problemas na vida, porque tomou atitudes erradas. É a lepra. É a lepra. Praga. Então a gente tem que ter humildade no nosso coração. Para quê? Para nos arrepender. Vamos nos arrepender. Não fala, mas o meu marido, o meu chefe é uma praga. Tá bom, eu sei que ele é praga. Mas se você desobedecer ao Senhor, a praga não vai vir para ele não. Vai vir para mim. É você que vai cair no pecado. Se o teu marido pegar as coisas e ir embora, vai ficar bem? Na praga, que você fala que é praga? Então, vamos entrar no eixo da palavra. Versículo 31. Você e suas famílias podem comer em qualquer lugar que desejarem, já que ele é o salário de vocês pelo seu serviço na tenda da comunhão. Portanto, depois de separarem o dízimo dedicado, vocês não carregarão nenhum pecado por causa deles. Vocês assim não profanarão. Escuta, não profanarão as oferendas sagradas dos israelitas. Mas isso aqui é sagrado. Isso aqui é uma representação. Isso aqui não é seu. Isso aqui é do Senhor. E quem come disso aqui também é do Senhor. Isso aqui é sagrado. Isso aqui entra voto. Isso aqui entra dízimo. Isso aqui entra oferta. Isso aqui entra doação. E a partir do momento que entra aqui, irmão, é do eterno. É dos servos do Senhor. Eu vou ler para vocês as últimas passagens, que são os trechos que são referências. Mateus 10, 10 vai dizer: digno é o operário do seu alimento. Operário é o quê? Trabalhador. O ungido do Senhor é o operário do Senhor. Então, digno é o seu salário. Essa mitzvah foi Yeshua que deu para os discípulos. Em 1 Coríntios 9, 13 vai dizer: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Os Coríntios comiam do templo. Então não fica dando ouvido, irmãos, internet é um mundo sem lei. Para com isso. Olha para a palavra. Ah, porque não existe o templo. Claro que existe o templo do Senhor. Existe sim, primeiramente é você. E quem foi ungido para cuidar de você tem essa responsabilidade. Existe um sacerdote ungido? Ah, mas eu não preciso de ninguém. É problema seu se você pensa assim. Problema seu. Aí fica na casa desordenada, uma vida desregrada. E os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar, assim ordenou também. Quem ordenou? O Eterno. Também o Senhor, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Depois você abre lá, 1 Coríntios
9, 13 e 14. Não mandou a gente viver de concurso público. Irmão, eu já tentei várias vezes. Tentei. Todos que você possa imaginar. E o Eterno falou, teve um dia que eu cheguei aqui ai meu Deus, no refeitório, né? Falei, mas olha para mim aí que eu vou fazer um concurso. Eu sou aluna do concurso, né? Amo. E aí, vamos lá. Eu cheguei aqui no altar, eu estava trazendo a palavra e o Espírito falou assim para mim, mas eu não quero. Você já ouviu falar em voto de Nazi? O Nazi é dele. Então, um chamado. Que é muito difícil, irmãos. A gente pode fazer o que a gente quer, mas aí, se você não está com a cabeça, o buraco fica mais baixo. Não é bem assim. E aí a gente come, a gente vive tudo que o Senhor fala. Lá em Gálatas 6:6, anota aí para você ler depois, você vai ficar brigando e comentando besteira aos rebeldes que gostam de falar besteira. Gálatas 6:6, o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Olha o que está escrito. Se você aprende a palavra, você tem que repartir os seus bens com quem te ensina a palavra. Está escrito. Por último, 1 Timóteo 5:17-18. Os presbíteros que governam bem, governam o quê? Lidera, cuida. Sejam estimados por dignos de duplicada honra. Olha, uma não, irmã, é duas, hein? Não é uma, é duas. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Está te ensinando a escritura e está te admoestando na vida. Está instruindo a família, está cuidando da casa, está te auxiliando. Digno de dupla honra, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha. Ah, Deus, muito obrigada. É só isso? Se você se alimenta com o rabino, você, por favor, oferte para o seu rabino, seu pastor, cuide da sua liderança. Porque essa é a sua função. Não é você se levantar e ficar falando mal. Essa é a nossa função. Cuidar, zelar, fazer o que está escrito. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. O que Yeshua mandou os discípulos fazer, irmãos? Irmãos, escutem a palavra. Yeshua falou para Kefa, ele tinha trabalho, ele tinha Kefa, ele era pescador. O que ele mandou ele fazer? Largar e segue. Sabe o que Kefa não tinha família, não? Larga tudo e segue. E ele falou mais, vamos de 2 em 2. Não leve o quê? Ao forte. Porque você vai entrar na casa e digno ao trabalhador. Você vai lá, você vai ensinar a palavra, você vai cuidar da família e a família vai cuidar de você. Por que aquela viúva de Sarepta fez lá o quarto do profeta? Porque ela cumpriu essa missão e ela não ouvia Yeshua, não, tá? Ela não era do povo de Israel. E ela cumpriu a missão. E irmãos, qual foi a consequência para ela? Ela teve filho. Deus abençoou a vida dela. Então, amados, o que você tem a perder? O que você quer sofrer? Quer sofrer desnecessariamente? Fica rebelde. Ah, eu não preciso de congregação, não preciso de igreja. Então, não queira a bênção de Deus sobre a sua vida. Não fica clamando, Senhor, Senhor, abrindo porta na tua casa, que Deus não mandou abrir. Seja submisso à palavra de Deus. Diante da rebelião, o caminho é o afastamento. Não tem jeito.
para não participar dos pecados e sofrer as pragas. Porque nós somos a casa de Deus e quem está rebelde está impuro espiritualmente. Irmão, pode orar bonito, pode orar em hebraico, pode fazer todas as rezas, lindo, pode até dar bonita também. Para Deus não faz casquinha, não vai mover o céu. Irmãos, para Deus você pode, às vezes a gente só chora e Deus se move. Porque independe disso. Deus ele não se admira com isso, com nada disso. Ele se admira o homem, mas Deus não. A rebelião provoca a ira de Deus e vai trazer punição para os perversos. Guarda isso no seu coração. Quando você precisar de que uma situação mude, o conselho é jejum. Radassa, ela não saiu entrando na presença do marido dela, o rei era o marido dela. Ela fez? Ela se preparou. Ela mandou todo mundo jejuar por ela. Faça isso. Converse com a sua liderança, entre jejum. Peça a Deus sabedoria para que Deus incline o coração do homem. E Deus inclinou o coração do rei Axaverosh. Ele era um rei ímpio, querido. E ele falou o que para ela? Vai pedir, Alina. Que eu te dou. É verdade. Porque ela era bonita? Não. Porque ela era ungida. Isso você tem que ser ungido. Para que o Deus incline o coração do homem para você. E todos que foram chamados pelo ministério sacerdotal vão viver do ministério. Caminho duro. Difícil. Mas é eleição. Terão seu salário de acordo com os dízimos, votos. Fez voto? Paga voto. Voto é feito na congregação. Davi disse, pagarei os meus votos aonde? Na congregação. O voto não é subliminar, não. Se Deus te abençoou e você fez o voto, você tem que pagar na congregação. Pagar voto. É isso que está escrito. Ofertas. Tudo que a família de Deus oferece ao Eterno. Amém, amados? Foi esse estudo dessa manhã. Você gostou? Compartilha essa palavra. Ouve de novo, anota e ora. Para que Deus possa te abençoar. Amém? Recebamos a eficácia correndo a bênção arônica. E o rei que que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deixando Yeshua HaMashiach, Adonai, Mosheinu Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Shabbat Shalom. Bom adiantado.